Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webcast do MSDN Brasil. Meu nome é Denis Torres e vou falar a vocês sobre orientação a objetos no Framework.NET. Nós vamos ver o que é orientação a objetos e como a orientação a objetos funciona dentro do Framework.NET. O que nós vamos ver? Primeiro, uma introdução à orientação a objetos, bem básica, mas eu garanto que não vai ser maçante para o pessoal que já conhece, não. Vocês vão gostar muito dos conceitos que eu vou mostrar. Nós vamos ver como acessar bancos relacionais a partir de sistemas orientados a objetos. Afinal de contas, a orientação a objetos e o relacional são conceitos distintos. Então, nós vamos ver como fazer esse acesso. Vamos falar sobre o desenvolvimento em camadas, que é o que buscamos com a orientação a objetos, quais as vantagens desse desenvolvimento em camadas, o que nós ganhamos com ele, como ele é feito, e avançar mais um pouquinho na orientação a objetos, ver conceitos mais avançados, e por fim vamos falar sobre o futuro, sobre as novas tecnologias que estão muito perto de serem lançadas no mercado. Então vamos começar com uma introdução à orientação a objetos. Para fazer essa introdução à orientação a objetos, a gente tem que falar sobre uma evolução das metodologias de desenvolvimento. Como foi que as metodologias de desenvolvimento evoluíram? A orientação a objetos é a metodologia de desenvolvimento que nós utilizamos hoje. Mas isso é um resultado de uma grande evolução. Nós passamos pela metodologia linear, modular, estruturada, orientada a eventos e agora chegamos na metodologia orientada a objetos. Metodologia linear, como ela era? Um bloco único de código, de cima a baixo. Linha 10, print hello. Linha 20, print world. Linha 30, go to 1000. Linha 1000, go to 500. Execução linha a linha. Desvio com uso de go to, cheio de go to. E aí o go to fazia o código ficar parecendo um espaguete. O código ficava todo enrolado. Todo enrolado. Chegava ao ponto que o próprio desenvolvedor que fez o código não conseguia entender o código. Porque ficava difícil de seguir a sequência de execução do código. Aí o chefe pedia para dar uma manutenção no código, o desenvolvedor não conseguia. E ficava desesperado, porque ele tinha que dar manutenção no código que ele fez e ele não entendia como que ele não conseguia entender aquilo que ele fez. E não conseguia entender. Aí o desenvolvedor saía de cabeça quente do trabalho, tentando decifrar o código que ele próprio criou, saía de cabeça quente e o que acontecia? O desenvolvedor ia atravessar a rua, um caminhão atropelava ele. Resultado, quem é que vai dar manutenção nesse código agora? Ninguém, não tem quem dê manutenção. Então, visando melhorar a capacidade de manutenção das aplicações, as metodologias de desenvolvimento começaram a evoluir a partir do desenvolvimento linear. O primeiro que veio após o desenvolvimento linear foi o desenvolvimento modular. No desenvolvimento modular, a aplicação é dividida em módulos, pequenas partes, para facilitar a compreensão da aplicação. Por exemplo, módulo de estoque, módulo de RH, módulo de clientes. Um exemplo foi no COBOL, em 1960. Só que a modular não resolveu o problema. Por que a modular não resolveu o problema? Porque dentro de cada módulo, o desenvolvimento continuava sendo linear. Ou seja, a modular acrescentou um recurso na linear, que foi a divisão por módulos, mas o desenvolvimento continuava sendo linear. Então o problema não foi resolvido. Então chegamos no desenvolvimento estruturado.
A ideia do desenvolvimento estruturado é o famoso dividir para conquistar. Divida o seu sistema em inúmeros pedacinhos de tamanho mínimo e você vai conquistar o seu sistema. Certo? É o famoso dividir para conquistar. Certo? Criação de pequenos fragmentos de código, a gente usa isso até hoje. Certo? Orientação a objeto ainda usa essa notação de código, que são os procedimentos e funções, ou as subs e functions em VB, por exemplo. Certo? A ideia é que dividindo todo o código em pedacinhos pequenos, fica fácil localizar alguma coisa a ser alterada. Quando a gente quiser alterar uma determinada funcionalidade do sistema, a gente vai saber exatamente em que pedaço do código ir para fazer a correção daquela funcionalidade. Aqui nós temos um exemplo de sub faz algo, que ela usa a função calcular, dois pedacinhos de código, cada um fazendo o seu trabalho, um utilizando a função do outro. Certo? E a ideia é, eu tenho um monte de pedacinhos na aplicação, cada pedacinho faz acesso aos dados. Se um pedacinho, por acaso, necessitar de manutenção, eu corrijo. Eu vou saber exatamente qual pedacinho corrigir. Lá. Um pedacinho precisa de manutenção, eu corrijo aquele pedacinho e pronto. O problema é se o banco de dados precisar de manutenção. Se eu precisar incluir um novo campo, se eu precisar excluir um campo, assim por diante. Isso é muito comum em aplicações comerciais. O que vai ocorrer então? No desenvolvimento estruturado, todos os pedacinhos da aplicação têm acesso a qualquer parte do banco. Então, a partir do momento que eu mudei o banco, eu acabo tendo que vasculhar o meu sistema inteiro para descobrir quais os pedaços do sistema que fazem uso daquele conjunto de dados que eu alterei. Então, eu tenho que descobrir qual é o pedaço do sistema que faz uso daquele conjunto de dados. Olha só. Então, eu acabo tendo que mexer em tudo. Mexer no sistema inteiro para descobrir isso. Então, do estruturado, nós passamos por orientado a eventos. Ainda não é orientado a objetos, é orientado a eventos. Por quê? Isso está mais ligado ao mercado e ao mercado de sistemas operacionais. Começaram a surgir as plataformas gráficas, foi aí que surgiu o Windows 3.1, por exemplo. Aí já estamos falando da versão 3 do Windows. O Windows 3.1, por exemplo, surgiu nesse ponto. Então, nós já estamos falando do desenvolvimento orientado a eventos. Exemplo, desenvolvimento orientado a eventos, Visual Basic. Visual Basic 6 fazia desenvolvimento orientado a eventos. Qual a ideia? Nós vamos usar inúmeros objetos que existem prontos. Eu vou usar um botão, eu vou usar uma caixa de texto, eu vou usar um formulário e eu vou programar eventos que o usuário vai fazer sobre esses objetos. Então, o desenvolvimento orientado a eventos é muito ligado ao desenvolvimento da interface visual. Da interface visual interagindo com o usuário. O programador, às vezes, o programador iniciante, às vezes, fica com a impressão de que não tem um algoritmo principal, que alguma coisa só vai acontecer quando um evento for disparado. Mas não é isso que acontece. Existe um algoritmo principal. Ele fica oculto do programador. O programador não vê, mas existe. Cada ação do usuário resulta um evento. O clique de um botão, uma modificação de uma text box,
Cada ação do usuário resulta num determinado evento. Os eventos são programáveis. Então a gente programa os eventos e aí que surge o RAD, o famoso desenvolvimento rápido de aplicações. O problema é que nessa época, na época do VB6, os programadores passaram a odiar o RAD, passaram a detestar o RAD. Diziam que o RAD tinha muito problema, que o RAD era muito ruim. RAD era ruim? Era. Tinha problemas? Tinha. Mas nem tantos quanto os programadores diziam. Alguns exageravam e alguns não sabiam o que estavam fazendo com a ferramenta. Mas o RAD era ruim? Era muito ruim mesmo. No Visual Basic 6. Só que o RAD, agora, Rapid Application Development, que é a técnica de desenvolvimento visual de aplicações, desenvolvimento rápido de aplicações, ele mudou por completo